Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com imagens ao vivo de São José dos Campos na tela. Movimento agora na Ponte Maria Peregrina, principal acesso para a região do Altos de Santana, na Zona Norte. Chove neste momento na cidade, temperatura aí de 23 graus. E vamos aos destaques desta terça-feira, 10 de novembro. Custo-benefício das câmaras de Jacareí e São José dos Campos é muito ruim na atual legislatura. Essa é a percepção da população em estudo que destaca também a importância do papel fiscalizador do eleitor. Levantamento do Tribunal de Contas da União revela a lista de candidatos da região que, mesmo sem ter direito, solicitaram o auxílio emergencial. O total da fraude chega a R$300 mil. Preço da cesta básica registra a maior alta do ano em outubro nas cidades onde o levantamento é feito, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Embraer encerra mais um trimestre no vermelho e já acumula prejuízo de 3 bilhões e 600 milhões de reais de janeiro a setembro. E ainda, tempo vira na região e Defesa Civil alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros em algumas cidades. Fique com a gente na tela da TV e também nos canais digitais da TV Band Vale. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Duas câmaras da região aparecem no ranking de maiores gastos. Como se já não bastasse isso, o custo-benefício não corresponde ao tanto que os vereadores custam para os munícipes. A instituição responsável pelo levantamento divulgou os dados com o objetivo de alertar os eleitores para o voto consciente e os candidatos para um mandato de responsabilidade. Os candidatos eleitos ocupam cargos públicos para representar o povo. No caso dos vereadores, será que a população monitora o trabalho feito depois que eles assumem o mandato? Eu não costumo fazer, mas eu acho que seria importante, né? Porque, de repente, chega na época da eleição, vem um monte de promessa, né? E aí, conforme o mandato deles, a gente tem certeza que realmente o que eles prometeram foi cumprido, né? Mas a maioria das vezes a gente vê que eles não estão fazendo. Então, acho que é por isso que as pessoas acabam deixando de lado, né, de ver isso. Mas fiscalizar o trabalho realizado no Legislativo é importante. Um estudo recente realizado pelo Observatório Social do Brasil constatou que o custo das câmaras de vereadores de São José dos Campos e Jacareí é alto. No ranking, com 38 cidades que têm entre 200 mil e 1 milhão de habitantes, São José dos Campos é a quinta cidade do estado que mais gasta com vereadores e Jacareí está na 13ª posição. Em 2019, o gasto do Legislativo de São José por habitante foi de mais de 2,5 milhões de reais. Em Jacareí, o gasto superou 1,6 milhão. Valores que nós consideramos que precisam ser repensados e revistos e reanalisados. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais a gente está apresentando esse relatório nesse momento, para que os candidatos e os próximos vereadores reflitam sobre esses gastos. A produção legislativa também foi alvo do observatório, que considerou as leis aprovadas apenas na cidade de Jacareí. Na cidade, a maioria das propostas tem baixo ou médio impacto para a população. Apenas 6% dos projetos de autoria do legislativo são considerados de alto impacto na cidade. O estudo também levou em conta o quesito transparência. Para isso, foram analisados os portais das câmaras aqui de São José dos Campos e de Jacareí, onde são publicadas informações sobre as despesas do Legislativo. A Câmara de São José dos Campos, ela é mais favorável, ela tem uma transparência melhor que a de Jacareí. Já a Câmara de Jacareí, os dados não estão na forma de dados abertos, estão na forma de arquivo PDF e isso dificulta um pouco a nossa análise. O diretor do observatório explica que o objetivo da pesquisa é fazer a população refletir sobre o trabalho realizado pelos vereadores e, assim, contribuir para uma participação mais ativa da sociedade. Não basta apenas o cidadão ir lá e cumprir a obrigação eleitoral e votar.
É importante que os cidadãos participem também da vida política, procurando conhecer como é que está o desempenho daqueles que foram eleitos. Por nota, a Câmara de Jacareí informou que ainda não recebeu o resultado da pesquisa feita pelo Observatório de Estudo Social, mas ressaltou que cumpre anualmente com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado, mas não respondeu os questionamentos sobre transparência. A Câmara de São José dos Campos também não teve acesso ao estudo ainda, mas por nota disse que o Legislativo mantém total transparência em seu site, onde disponibiliza diversos canais de interação com a população, e que os recursos destinados ao custeio da Câmara representam 3% da receita municipal, abaixo do teto de 4,5% fixado por lei, e que com essas medidas, só no ano passado devolveu para os cofres municipais R$7.200.000. De hoje até o término da votação do primeiro turno das eleições municipais no próximo domingo, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. A proibição prevista no Código Eleitoral só não se aplica nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável, como prática de racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos e terrorismo, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Já para os candidatos, a medida está em vigor desde o dia 1º de novembro, com exceção para os crimes em flagrante. Agora, olha essa história que aconteceu ontem em Cruzeiro. Um caixão foi parar no meio da rua enquanto era transportado no carro da funerária. Uma funcionária da empresa informou que a porta da viatura abriu acidentalmente durante o percurso. E moradores registraram o momento em que os funcionários voltaram para recolher o caixão, que não estava vazio, viu? A empresa lamentou o episódio e disse que ofereceu amparo aos familiares do falecido. Ainda de acordo com a funerária, a viatura que transportava o corpo era nova, mas após esse fato lamentável, o veículo vai passar por uma revisão. Que desrespeito, né? Um homem de 52 anos morreu atropelado no início da tarde de hoje na rodovia Presidente Dutra. O acidente foi na altura do quilômetro 103, em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima havia parado o carro, que apresentou problemas mecânicos no acostamento da via, quando foi atingida por um caminhão. E agora a gente vai com as informações das estradas, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, com o Beto Gomes. Pois é, vamos então falar com o Beto. Oi, Beto, tempo virando, o motorista precisa ainda mais de cautela, né? Quem vai pegar a estrada agora. Boa noite. Boa noite, Rosimara. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. Sim, a chuva vem sendo aquele complicador para o motorista em alguns lugares, porque chove forte. Na maioria dos locais, pelo Vale do Paraíba, a chuva já está até mais amena, mas em alguns locais ainda chove bastante, aquelas poças d'água que formam os espelhos d'água, com inclusive risco de aquaplanagem. Então, aquele momento para o motorista viajar com cuidado redobrado, velocidade reduzida. Trecho de Guarulhos ainda oferece bastante dificuldade, tanto pela Dutra como pelo corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, assim como a região joseense da Dutra, principalmente sentido São Paulo. Em vários momentos o motorista vem encontrando redução de velocidade. Então, hora de estar bastante atento com velocidade grande daquele veículo que vai à sua frente, porque pista molhada, visibilidade ruim e trânsito carregado é uma mistura que não combina. Então, exige aquela atenção redobrada do motorista. Cuidado por aí. No mais, as demais rodovias, todas elas oferecem boa condição de viagem. Voltamos com vocês. Valeu, Obrigada, Beto, pelas informações. E a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra realiza até o próximo domingo reparos na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 81 e 89 no trecho de Pindamonhangaba. Os trabalhos acontecem entre 8 da manhã e 5 da tarde, com fechamento alternado nas faixas. Para evitar acidentes, a concessionária pede que os motoristas respeitem a sinalização no local. E ainda hoje no Band Cidade, cesta básica sobe mais de 4% e bate recorde na região. Foi o valor mais alto registrado este ano no Vale do Paraíba. Na tela agora imagens ao vivo de Taubaté. Os termômetros registram 26 graus. Na cidade chove em alguns pontos e daqui a pouco a gente traz mais detalhes da previsão do tempo. Hora certa agora 6h59.